Olá, o que tenho para falar para você aqui nesse vídeo pode salvar a sua vida e a vida daqueles que te cercam. Os próximos minutos podem mudar completamente o rumo da sua vida. Para isso, eu quero apresentar a você que está me assistindo as 4 leis espirituais. Assim como há leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Não? Então deixa eu aqui nesse vídeo apresentar para você essas leis. A primeira lei espiritual tem a ver com a revelação do amor de Deus por você ou por toda a humanidade. Nessa primeira lei, você descobre que Deus ama você e tem um propósito maravilhoso para a sua vida. A Bíblia nos revela o amor de Deus. Lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: Pois Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia também revela o plano de Deus para nos levar de volta ao propósito. No mesmo livro de João, capítulo 10, versículo 10, Cristo afirma o seguinte: Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Essa vida plena é uma vida abundante, uma vida com propósito. Por que a maioria das pessoas não estão experimentando essa vida abundante? A resposta está na segunda lei espiritual. Se na primeira lei vimos que Deus nos ama, a segunda lei diz que somos pecadores. O homem é um pecador. O homem é pecador e está separado de Deus. Por isso não pode conhecer e nem experimentar o amor de Deus e viver, o propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa de sua desobediência e rebeldia, ele escolheu seguir o seu próprio caminho e seu relacionamento com Deus então se desfez. Este estado de independência de Deus, a Bíblia chama de pecado. Então, essa segunda lei espiritual nos revela que por causa do pecado, o homem está separado de Deus, pois o salário do pecado é a morte, como diz a Bíblia. Essa morte significa separação espiritual de Deus. Deus é santo e o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. O homem, ele está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante através dos seus próprios esforços. Vida reta, boas obras, religião, filosofias e etc. Qual a resposta, então, para essa situação em que o homem se encontra? Qual a solução para o homem pecador? Ele é amado por Deus, porém, por causa do pecado, nós vimos que ele está separado de Deus. E a resposta se encontra na terceira lei espiritual. Essa lei nos mostra a única resposta para o problema dessa separação. E a resposta está em Cristo. Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o propósito de Deus para a sua vida. Ele morreu em nosso lugar. A Bíblia diz o seguinte: mas Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ele não só morreu em nosso lugar, mas também venceu a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos. Olha o que a Bíblia diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 pessoas. 1 Coríntios 15, do 3 ao 6 diz isso. Ele é o único caminho. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia revela que Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separa dele ao enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Maravilhoso, né? Mas ainda não é suficiente conhecer essas 3 leis, sabia disso? Isso mesmo que eu disse. Não é suficiente saber isso. Por isso, nós temos a 4ª lei, e a 4ª lei nos diz que precisamos receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida por meio de um convite pessoal. Então, só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o propósito de Deus para a nossa vida. O apóstolo João diz em seu evangelho: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Como receber a Cristo? Nós precisamos recebê-lo pela fé. A Bíblia diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós recebemos a Cristo por meio de um convite especial. Cristo, ele afirmou o seguinte:
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Receber a Cristo implica arrependimento, significa deixar de confiar em nossa capacidade para nos salvar, crendo que Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Não é suficiente crer intelectualmente que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados ou ter uma experiência emocional. Nós recebemos a Cristo pela fé, através de uma decisão pessoal. Veja, estes dois círculos representam dois tipos de vida. O primeiro círculo fala de uma vida controlada pelo eu, o eu no centro da vida, Cristo do lado de fora da vida. Ações e atitudes controladas pelo eu, resultando em discórdias e frustrações na vida. O segundo círculo fala de uma vida controlada por Cristo, Cristo no centro da vida, o eu fora do centro. Ações e atitudes controladas por Cristo, resultando em harmonia com o amor e o propósito de Deus. Qual dos dois círculos representa melhor a sua vida? Qual deles você gostaria que representasse sua vida? Você pode receber a Cristo agora mesmo em oração. Orar é falar com Deus. Deus conhece seu coração e está mais interessado na atitude do seu coração do que em suas próprias palavras. Como exemplo, você pode falar com ele da seguinte maneira: Senhor Jesus, eu preciso de ti. Eu te agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Abro a porta da minha vida e te recebo como meu Salvador e meu Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Toma conta da minha vida e faça de mim o tipo de pessoa que desejas que eu seja. Talvez você tenha um amigo ou uma amiga que já entregou a vida para Jesus. Faça contato com esse amigo, faça contato com essa amiga, conte o que aconteceu nesse exato momento em que você assistiu esse vídeo, peça ajuda, eles vão te orientar o que fazer a partir de agora, tá bom? Certamente essa pessoa vai te ajudar, pode ter certeza disso. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com outros que você sabe que estão precisando ouvir essas palavras. Bem-vindo ou bem-vinda à família de Deus.